Olá, começa agora mais um Acontece na ZL, o podcast da periferia. E no programa de hoje temos um entrevistado ícone aqui na região, Marcelo Doria, tem uma história linda para contar pra gente, né? Vai ser um papo super agradável. E ao meu lado, como sempre, o jornalista Divaldo Rosa. Tudo bom, Divaldo? Oi, Edu. Prazer tê-lo aqui novamente com nós aqui no estúdio do Acontece na ZL, né? O podcast da periferia. Dessa vez trazendo aqui o Marcelo Doria. Marcelo Doria, para que você que está aí, que não o conhece, é um grande empreendedor do varejo na Zona Leste. Marcelo, eu não vou nem apresentá-lo, vou deixar você já discorrer com nós aqui para fazer um papo leve, iniciando você falando um pouquinho da sua vida, como que você chegou a se tornar o empreendedor de sucesso que você é hoje na Zona Leste e até fora da Zona Leste, nesse segmento de lingerie. Divaldo, um prazer enorme estar aqui no podcast Acontece na ZL, o podcast da periferia. É muito bom estar aqui com vocês. Divaldo é meu amigo há muitos anos, o Edu eu conheci há pouco tempo, mas tenho também já uma grande admiração por ele, porque nós temos pensamentos que são muito semelhantes. E eu quero dar bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está nos assistindo aí. Quero falar para aqueles que estão impossibilitados de me ver. Sou Marcelo Doria, eu sou uma pessoa, estou vestido com um blazer azul, uma camisa branca, tenho barba, sou careca e eu estou aqui nesse podcast. Eu gosto de me apresentar para aquelas pessoas que também só podem nos ouvir e para que elas também tenham noção de como que eu sou, né? Eu sou um empreendedor periférico, comecei minha vida há 25 anos atrás, minha trajetória empreendedora na Mateu Bay. Atualmente também, que eu acho importante, eu sou casado com a minha esposa Sandra, que também me acompanha aí há 25 anos, tenho 3 filhas, isso eu gosto também nesse momento de apresentação falar, porque isso é importante para o empreendedor, essa base ela é fundamental para o empreendedor. Eu comecei minha trajetória em São Mateus, né? E ali eu, na verdade, eu só vou voltar um pouquinho, eu comecei muito cedo no segmento, eu sou um vendedor de calcinha. O Divaldo, o Edu fala que a gente é um ícone, é um grande empresário. Não, para você que está me ouvindo, eu sou um vendedor de calcinha, de sutiã, de moda íntima. Eu me considero assim, porque foi assim que eu comecei. Comecei ainda muito jovem, trabalhando numa pequena loja na cidade de Mauá com o meu pai, falecido, né? Faleceu ano passado, chamado Mário, e com o meu tio Oswaldo. Duas pessoas simples, muito trabalhadoras, mas que me ensinaram desde pequeno, assim, desde muito cedo, o valor do trabalho e o valor de você fazer a coisa de uma forma correta. E ali eu comecei minha vida e com 17 para 18 anos, meu pai adoeceu, meu pai tinha problema renal, e eu tive que ir para Mateu Bay ali, com uma situação extremamente adversa, e nós alugamos uma sala no 3º andar de um prédio. E ali começou o depósito da lingerie. Só para situar, Marcelo, Mateu Bay, pessoal, é em São Mateus, a principal avenida do bairro de São Mateus, que é um bairro com 500 mil habitantes, uma metrópole praticamente, né, Marcelo? Exatamente, eu comecei ali e ali eu tinha a sala em cima e eu ficava embaixo entregando ali uns panfletos, folhetos. Na época não tinha essa facilidade que tem hoje de você fazer um anúncio na mídia social e alcançar milhares de pessoas. Naquela época não, era 1 a 1, né? Você tinha que chamar cliente por cliente e ali eu ficava na rua falando para as pessoas que se elas queriam comprar uma lingerie, e foi um momento de grande aprendizado e de muitos desafios na minha vida, esse momento inicial, né? Por que eu falo dos desafios do momento do início, né? Porque eu costumo dizer que o que nasce grande, né, principalmente aqui na periferia, que eu sou da periferia, sou de São Mateus, aqui da Zona Leste, tem uma loja hoje aqui em São Miguel, aqui na Marechal Tito, mas o que a gente fala? Que nasce grande ou é filho de baleia ou é filho de elefante. Que a gente nasce geralmente pequeno. Então, assim, é isso. Então, essa trajetória inicial foi essa. E depois eu fui estudando, né? Concluí o meu curso de Direito, fiz pós-graduação na Escola de Negócios da PUC, fiz todos os cursos de pós-graduação da FGV, nos quais eu dou aula hoje
eu sou professor de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, e sendo aqui da periferia, isso me traz muito orgulho, porque eu tenho um orgulho muito grande. Acho que a gente tem que ter muito orgulho de onde a gente veio, das nossas raízes. E poder contar essa história, né, para tantos espectadores, isso é muito bacana, Marcelo. Parabéns, viu? E sem a pretensão de querer ser arrogante ou ser mais do que qualquer um outro. O objetivo desse bate-papo é estimular, principalmente aqueles que querem empreender, os jovens, né? Do que é essa trajetória, mas de uma forma real, né? Não é, eu não gosto de falar que a pessoa vem me perguntar se vai empreender. Eu falo realmente a realidade do empreendedorismo, né? Marcelo, deixa eu te interromper. Eu queria que você me contasse um caso engraçado nessa sua trajetória de vida que aconteceu aqui na Zona Leste, que você fala assim, de volta, vou contar um caso aqui muito interessante que aconteceu comigo e que eu quero que os nossos seguidores possam estar tomando ciência desse lado improvisado. Eu sei que você não é um contador de piada, mas certamente você tem alguma coisa aí bem interessante para passar para os nossos seguidores. Não, eu não vou contar. Assim, você perguntou relacionado, eu vou falar que é relacionado ao meu segmento. Sim. Como na apresentação eu disse que eu trabalho com moda íntima, eu trabalho com lingerie. E o que acontece? Inclusive as minhas 3 filhas tiveram o prazer de ser capa de revista da revista Acontece Leste. Há muitos anos, eu acho que uns 10 anos atrás. 4, 5, 6 anos, né? Pequenininhas. E a caçulinha, papai, eu quero ser igual ao senhor. Tal. Ela, em um momento da vida dela, quando ela era pequena, ela falou isso pra mim. Papai, quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Ela, pequitititinha, tava na primeira série. Aí eu falei, filhinha, você tem que estudar muito. Estuda muito, vai pra escola, estuda bastante. Aí ela pegou com a mochilinha dela e ia pra escola. E nesse período, a minha esposa me dá um suporte tremendo em relação às crianças, em relação à família. Mas nesse período eu ia buscar ela na escola com um carro rosa. Eu tenho um Uno adesivado rosa. Eu ia buscar ela adorava quando eu buscava ela com aquele carro. Ela pequenininha. E aí eu chegava lá para buscar ela, tal, eu ficava lá esperando a porta da escola e as professoras de longe olhando para mim, conversando entre si, dando risada. E eu voltava pro carro, entrava no carro, pegava minha filhinha, colocava no retrovisor e falava, meu Deus, eu acho que eu tô um careca, né? Assim, estiloso. Nossa, estiloso, né? Porque as professoras olhando e tal, né? No dia da reunião da minha filhinha, aí a professora me chama e fala assim, Marcelo, agi aqui na escola, todo mundo gosta dela, acha ela um barato. Falei, ela é muito legal e tal. Porque ela fala que quer ser igual a você quando crescer. Aí eu, nossa, que legal. Ela fala pra todo mundo aqui que ela quer ser igual a você, porque ela quer trabalhar de calcinha. Ou seja, ela pequenininha, falava, eu quero estudar porque eu quero trabalhar de calcinha igual meu pai. Resumindo, aquelas professoras, elas estavam ali olhando pra mim dando e falando risada, assim, mas será que aquele careca tá com a calcinha preta? Será que trabalha com calcinha? E na verdade é porque ela falava dessa forma. Mas são acontecimentos que são interessantes, porque o empreendedor, ele tem que... As pessoas têm que olhar, por exemplo, para você e ver o segmento. Então, às vezes, lá atrás, quando eu comecei, né? Você carrega a marca, né, Marcelo? Quando eu entregava o folheto lá na Avenida Mateu Bey, que eu era jovem, tinha 17, 18 anos, eu entregava o folheto, ficava com a calcinha, entregando... E as pessoas falavam assim, ô calcinha, periferia, sabe como é que é? Todo mundo tem um apelido. Né? Leva pelo... Aí o leva pelo lado pejorativo. Você não fica ofendido que eles chamam assim? Eu falei, eles estão fazendo propaganda. Sim. Todas as vezes que eles me chamam assim, alguém quer saber por que eles me chamam assim. E aí eu apresento os meus produtos, que são os melhores. Meus produtos são os melhores que tem. E aí o que acontecia? Ali eu já... E aí eu falava lá, né? Eu falava assim pro pessoal, né? Alguns amigos... Falava assim, olha, eu vou ter uma loja térrea na Avenida Mateu Bey. Aí ele chamava, a gente é da periferia aqui, né, Edvaldo? Você sabe como é que é? Sim. Aí chamava todo mundo e falava, vem aqui. Aí o pessoal vinha, fala aí, Calcinha, fala aí, o que você vai ter? Aqui eu falava, vou ter uma loja térrea na Avenida Mateu Bey. É caríssimo lá, né? Como a Marechal Tito, ponto comercial lá. Uma região, uma avenida pujante, né? Exatamente. Aí as pessoas davam risada da minha cara, falavam, você não sabe onde é que você tá, meu. Você se coloca no teu lugar, você não sabe quanto custa o aluguel aqui, fica quieto. Aí eu ia pra casa e ficava lá assistindo o Jornal Nacional, meu pai no hospital, internado.
na época eu estava morando, eu ficava lá olhando, e aí eu ouvi um senhor que chamava Cid Moreira, apresentava o Jornal Nacional, um senhor de cabelo branco. Aí ele falava assim, a Fundação Getúlio Vargas apresentou o índice e tal. Aí eu chegava no outro dia lá na Mateu Bey, do mesmo jeito, com o mesmo ânimo, com o mesmo pique, falava, ó, tem mais, eu vou estudar na Fundação Getúlio Vargas. Aí eles chamavam todo mundo de novo, falavam, hoje ele não tomou o remedinho, ele tá louco, davam risada. Então assim, hoje na Avenida Mateu Bey, ali bem naquele entorno, né, e algumas pessoas que riram de mim estão lá até hoje, trabalhando de forma digna e honesta, como ambulantes ali na avenida. Sim. Eu cumprimento eles quase que diariamente. Hoje eles me chamam de Dr. Marcelo, né? Hoje eles me respeitam. Hoje eu admiro eles pela história deles, eles me admiram, né? Não tem nada de chegar para eles e falar, tá vendo? Tal, não. A gente segue a vida, é um processo natural. Cada um tem uns uma se música. Destacam mais, outros menos, né? Mas a vida, indo na verdade, nesse lado, continua. Marcelo, até interessante você contar essa trajetória. Como é que você virou essa chavinha, né? Porque você saiu do comércio local, você se desenvolveu, é professor, foi estudar fora. Como é que foi essa mudança de pensamento do Marcelo? O que te deu esse despertar? A gente, quando a gente cresce em um ambiente periférico e numa família mais humilde, assim, a gente não tem a noção de quanto a educação e o conhecimento, né? E aí não é culpa, e aqui eu não estou atribuindo culpa aos nossos pais, ou aos nossos tutores, aos tutores daquele que você está, de quem está nos assistindo. Eu não estou atribuindo culpa a ninguém, eu estou atribuindo, é uma realidade. Quando eu comecei a perceber que a educação ela tinha um papel transformador na minha vida, ela não só transformou a minha vida como aqueles que estão à minha volta, foi ali que virou a chave mesmo. E como que eu consegui isso? Tendo referências. Então eu tinha referências. Só que eu, por exemplo, eu sempre costumei, eu falo isso para o jovem empreendedor, para o empreendedor, e quando eu digo jovem empreendedor, não estou falando só dos meninos e das meninas, porque a juventude ela está aqui, ó, ela está na cabeça. Então, eu falo assim, tenha referências, mas acompanhe a biografia dessas referências. Muito bom. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta. De quais Marcelos você gosta mais? Do Marcelo vendedor de calcinhas? Do Marcelo palestrante, professor de pós-graduação da Getúlio Vargas? Ou do Marcelo que pensa o desenvolvimento da Zona Leste, que é presidente do Clube de Dirigentes Lojistas de São Mateus, né? E que tem essa visão mais cosmopolita da Zona Leste e da cidade de São Paulo. Qual desses Marcelos te agrada mais e que você mais gosta de ser? O Marcelo que eu mais gosto é o Marcelo que tem mais semelhança com a minha origem, né? Porque todas essas coisas que você comentou em relação às responsabilidades que a gente acumula na nossa trajetória, elas são consequência do nosso trabalho e da nossa preparação. Então a gente não pode nunca se iludir e achar, que eu costumo falar que o empreendedor, o empresário, ele vai ter um problema sério na trajetória dele quando ele pensa que é aquilo que ele não é e quando ele pensa que tem aquilo que ele não tem. Então o Marcelo vendedor, esse Marcelo de loja, tanto que às vezes, onde é que eu faço minha terapia? Na loja. Às vezes eu estou estressado, eu vou para a loja, fico um pouquinho na loja, converso com uma cliente, tem uma cliente insatisfeita com alguma coisa, eu ouço qual que é a insatisfação dela, tento identificar, tento corrigir ali ou melhorar na hora. Se não der para melhorar na hora, eu procuro identificar e melhorar o processo como um todo, né? Mas dá ali uma atenção. Então, de todos os eus, esse eu que eu mais gosto no plano profissional, é esse eu do Marcelo vendedor, esse eu do Marcelo ali que arregaçar a manga, ir assim, para a porta da loja. Eu gosto e vou na porta da loja, é comum, mesmo sim, com a vida muito corrida, mas é comum
Às vezes passa em alguma loja, eu tô ali na porta da loja entregando um folhetinho, tô conversando com as clientes, tô dando um abraço numa cliente que eu não vejo há muito tempo. Sim. Isso faz a gente revisitar de onde a gente veio. Sim. E isso é um Não perder remédio origens. pra gente não se achar. A gente vê grandes aí, inclusive pessoas famosas, influentes, que elas se perdem no caminho. Isso ajuda até a rever, né? Algumas coisas da sua trajetória e conhecer um novo público, né? Porque ele vai mudando constantemente, né, Marcelo? O mercado hoje, ele está em constante movimento. O teu consumidor de hoje já não é mais o mesmo do início. Sim. Né? Hoje você já está pegando as filhas, né? Daquelas mães que compravam seus produtos lá atrás, e daqui a pouco você vai comprar das netas. Então é um público que vai mudando consequentemente, e você precisa conhecer, porque faz parte, o varejo ele está em constante mudança, né? Uma mutação. Não, você falou um negócio que eu acho super interessante, que eu quero compartilhar com os empreendedores. Eu tenho um hábito, eu tenho esse hábito. Quando eu estou em qualquer uma das lojas do depósito da lingerie, eu gosto muito de estar em loja. Se eu estou na loja, quando eu percebo uma gestante na loja, uma mulher gestante, eu chego, me aproximo com educação. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo, peço desculpa por te atrapalhar, mas eu trabalho aqui na loja, eu gostaria de... teu nome é ela, fala o nome dela, tal. Eu falei o nome do bebê, é menino ou é menininha? É uma menininha. Aí eu falo, a primeira calcinha, independente de você comprar ou não, a primeira calcinha, ela já ganhou uma calcinha? Não ganhou, ela vai ganhar uma calcinha na nossa loja. Aí eu dou aquele para independente, se a pessoa não comprar, tá tudo certo. Isso eu faço há 25 anos. Ao lado do vendedor aí. Aí sabe o que aconteceu? Cativante. Sabe o que aconteceu? Acontece hoje. Acontece hoje que eu tô na loja, geralmente eu tô, principalmente nas dias de São Mateus, tô na loja, eu tô lá no sábado olhando a loja, olhando os clientes, olhando o trabalho da nossa equipe, dos nossos colaboradores, eu tô ali olhando, e aí chega uma mulher de uns 40 anos, com uma filha de 20 grávida. Aí a mulher fala pra filha, foi aquele careca que te deu a tua primeira calcinha, agora eu quero que ele dê pra minha neta. Cara, Que interessante, né? Coisa, né? Gerações, né? Isso é uma coisa assim que é recompensa. Para mim é recompensa. Sim. Isso mostra o carinho que eles têm pela tua loja, pelo teu estabelecimento, e mostra também o teu lado vendedor, né? Você tem uma expertise para a coisa. Sim. Né? Você já mostra aí essa identificação junto com o público, né? O pessoal já olha para você, já sabe do seu estabelecimento e do carinho que você tem com o seu consumidor, que é o mais importante, Marcelo. Independente do produto que você venda, né? Mas é esse carinho. Então, a venda, ela aproxima as pessoas, mas o carinho é que fideliza o cliente. Eu queria só fazer um parênteses, Marcelo, para fazer um merchan aqui do nosso canal. Você que está nos seguindo aí, tá? Se você está gostando desse papo aqui descontraído, legal, com uma pessoa bacana, uma pessoa que roda o mundo, mas está nos dando aqui a honra de estar aqui para ter esse papo. E se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva aí, tá? Clica aí em se inscrever. Mais importante, depois que aparecer a palavra inscrito, você vai em cima, tem um sininho. Você clica no sininho para você ser notificado, porque nós vamos ter muitas outras entrevistas tão boas quanto essa que nós estamos tendo aqui, o privilégio e a honra de estar ouvindo aqui o nosso amigo, meu grande amigo pessoal, Marcelo Dória. Ô, meu amigo Marcelo, então, você é um empresário, né? Fundador de uma rede de lojas de lingerie, né, que atua basicamente aqui na Zona Leste, né? E isso, exatamente por você estar em tantos bairros na Zona Leste, não tem como você dissociar a sua importância regional, né? Eu queria que você me falasse sobre isso, como que você lida com essa questão de você estar sempre presente nos acontecimentos relevantes da região leste, como que você vê o desenvolvimento como um todo na Zona Leste de São Paulo, partindo do foco do empreendedorismo e do empresário conectado com as questões sociais do bairro. Eu acredito que o empreendedor periférico, ele tem que estar, é uma característica que eu pratico e que eu recomendo a todos que estão nos acompanhando. Sim. O empreendedor periférico, ele tem que estar ligado à comunidade. Isso não por obrigação, mas por uma responsabilidade de desenvolver a região.
Né? Então, a Zona Leste ela tem uma característica que é muito peculiar. Nós temos quase metade da população da cidade em pessoas. Sim. São 5 milhões de pessoas. Por um outro lado, a nossa densidade empresarial, ou seja, o número de empresas, é muito baixo. Logo, você tem ali um problema seríssimo que você tem muita gente e pouco emprego. O que acontece hoje? Isso é dado. A Zona Leste transporta, migra, saem da Zona Leste todos os dias 2,5 milhões de pessoas. Todos os dias. E vão para outras regiões Da trabalhar. cidade. É verdade. Da cidade ou as que estão ou para outras cidades ABC. ou para o ABC. 2,5 milhões de pessoas saem todos os dias de manhã. E 2,5 milhões de pessoas voltam. Então a administração pública, seja ela qual for, seja qual partido for, ele tem que olhar com muito cuidado essa questão da lógica de emprego na cidade. Sim. Porque isso vai gerar impacto no quê? Na mobilidade urbana, que tem um custo altíssimo para os cofres da cidade. Verdade. Então por que eu me envolvo tanto? Óbvio que, por exemplo, questões sociais, eu tenho vários amigos que são presidentes do Rotary, o Rotary cuida. Questões relacionadas à saúde, eu tenho muitos amigos que em ONGs, entidades relacionadas à saúde, organizações sociais, né, que cuidam dessa área. Agora, no desenvolvimento econômico, eu humildemente, assim, de forma muito humilde, eu tento me colocar à disposição de qualquer autoridade. Esses dias eu tive uma reunião produtiva com um grupo de empresários falando exatamente disso, como que a gente pode fazer com que a Zona Leste ela tenha uma quantidade maior de empregos, porque isso melhora para todo mundo. E assim, Divaldo, eu sei, você é de casa, o Edu é de casa, a gente se conhece há muitos anos, mas nessa aqui, podcast tá lindo, gente, podcast tá lindo, mas você acredita que eles nem me ofereceram um café? Vocês acreditam no Vamos aproveitar então, Marcelo. Seu pedido aqui é uma ordem, viu, Marcelo? Eu acho que vocês não estão... Mas faltou o café. Mas sabe o que é, Marcelo? Mas atrás do Eduardo aqui, ó. Assim, Olha, gente, o café tava aqui atrás. Aqui ele não quis servir o café querendo economizar aqui no podcast, ó. Ô, Marcelo. Mas, Marcelo, é que o papo... pra mim também, o Edu. É esse. Enquanto o Edu vai me servir um cafezinho pra mim e pra ele também, nós vamos tomar. Nós somos filhos de Deus também, né? Cafezinho tá bom. Marcelo, eu quero entrar com você agora num papo sobre a sua vida de esporte. Eu sei que você ama fazer esportes, né? Aliás, gente, o Marcelo tem 42 anos. E ele é um atleta de triatlo, né? Triatlo. Conta pra nós sobre isso, Marcelo. Eu participo eu participo do campeonato amador de triatlon. Quero até mandar um abraço pro Nubio Almeida, ele é um grande amigo, ele é organizador do campeonato de triatlon, né? Não é porque ele é meu amigo que eu nunca cheguei em primeiro, tá? Mesmo tendo um grande amigo lá, e nem vou chegar. Por quê? Porque a atividade física, o empreendedor, eu vejo que ele tem que ter uma característica assim de autocuidado. Então o empreendedor, ele tem que aprender a cuidar da sua saúde, porque se ele não aprender, grave isso, se de todo podcast, se de tudo que você viu, você levou só isso da minha fala, já valeu a pena eu estar aqui, sabe, no podcast do Acontece na ZL, o podcast da periferia, já valeu a pena eu estar aqui com você. O empreendedor, ele tem que aprender a cuidar da sua saúde, a se cuidar, porque se ele não aprender isso, em algum momento ele vai ser obrigado a parar tudo para tratar da doença. Então, a minha fala é a seguinte, que eu quero que você leve só essa para você, empreendedor, empreendedora, ou você que quer empreender. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde, porque senão você vai ser obrigado a parar para tratar da doença. Então é por isso que eu pratico o triatlo. Eu não pratico o triatlo, Edu, para ser campeão, não. Eu pratico o triatlo porque é uma modalidade que eu me identifico, porque eu gosto do desafio. São 1,5 km de natação, a gente sai nadando, depois a gente pedala 40 quilômetros, depois a gente corre 10 quilômetros. Quando eu chego ali na linha, cruzo a linha de chegada correndo, tal, eu chego num estado que eu falo assim, valeu, porque exige disciplina. Igual eu treino todos os dias, eu acordo muito cedo para treinar, então todos os dias tem uma planilhinha de treino que eu sigo. Então o triatlo ele traz então essa você noção tem treinamento de diário, então? Diário. Hoje tem natação. O esporte para você acaba sendo uma válvula de escape?
Ele acaba sendo uma válvula de escape para que você possa ter uma coisa que o empreendedor tem que ter, que é fundamental, que é o equilíbrio. É o equilíbrio, né? Então, A disciplina que você falou que é importantíssima, né? Porque você, à frente de uma rede de lojas tão grande quanto você tem inúmeros funcionários, dentro desses funcionários tem empreendedores também que fazem a revenda desses seus produtos. Sim. E você é um gestor de grupo. Sim. Então o esporte te dá essa disciplina, né? O esporte ele não só te dá disciplina, como ele traz também os elementos essenciais para que você realmente tracione a sua vida de uma forma positiva. Sim. Né? Porque o esporte, qual que é a questão do esporte? O esporte, ele te aproxima de tudo que é bom e ele te distancia de tudo que é ruim. Uhum. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto de tomar um vinho, eu gosto. Eu gosto também de tomar caipirinha. Eu não bebo, por incrível que pareça, cerveja. Mas não porque não gosto de... É porque eu não sou habituado a beber cerveja. Mas um normal. vinho, uma caipirinha eu bebo. Sim. Uhum. E assim, se eu tenho, por exemplo, um treino, vamos imaginar, domingo de manhã, que eu tenho que treinar lá na Represa Billings. E aí no sábado, meus amigos me chamam para ir tomar alguma coisa, eu não bebo. Por quê? Porque eu sei que isso vai comprometer a minha atividade física no outro dia. Olha o comprometimento. Eu vou dormir mais cedo. Então, Sim. assim, o triatlo, quando eu digo o esporte, qualquer atividade física, a atividade física, ela te aproxima do que é bom e ela te distancia do que pode te fazer mal. Não estou falando que seja mal. Beber socialmente não faz mal. Mas, assim, você acaba sendo mais concentrado, não perde noite de sono e assim por diante. Marcelo, queria que você falasse para nós um pouco dessa experiência internacional que você tem, né? Você um dos únicos empresários aqui da região que visitou o Vale do Silício, visitou a sede do Google, Yahoo, enfim, eu queria que você contasse para os nossos seguidores, né? Como é que foi essa imersão? Porque é uma oportunidade única isso, né? Sim, a experiência internacional e a gente ter a oportunidade de, principalmente a gente, quem é do varejo, quem está nos acompanhando e do varejo, eu recomendo que se programe e um dia conheça os Estados Unidos, em especial Nova York, que é a meca do varejo mundial, né? Você vê as técnicas, a eficiência do americano, né? O sentido de fazer a coisa bem feita, tudo isso contribui muito e a gente acaba tendo acesso a conceitos. E falando sobre a experiência internacional de forma também bem clara, desde 2014 eu vou para os Estados Unidos fazer um curso que é a NRF. A NRF é o maior congresso de varejo do mundo. Muito interessante lá, porque você está numa sala em Nova York, participam cerca de mais de 100 mil pessoas desse evento e de várias partes do mundo. Japoneses, chineses, chilenos, espanhóis, franceses. E você chega nessa sala, você tem, por exemplo, palestras com o CEO mundial do Walmart, o CEO mundial do Carrefour, o CEO mundial, por exemplo, do McDonald's. E assim por diante. Eu tive palestra lá com Bill Clinton, com George Bush, com uma palestra que me impactou muito, foi a do Colin Powell, foi o primeiro general negro dos Estados Unidos que ocupou o maior Guerra do Iraque, cargo a ser ocupado por um negro na América, que é o cargo ali de chefe de todas as forças armadas dos Estados Unidos, né? Colin Powell falou em uma das palestras dele, isso eu aprendi lá, que ele começou a vida dele trabalhando em uma loja. E ele teve a felicidade de trabalhar com uma pessoa que ensinou ele que ele deveria fazer bem feito, independentemente se ele estava ganhando ou não. Que fazer qualquer tarefa bem feito, que servir, que ter proatividade, não deveria estar ligado ao quanto se ganha, e sim a um compromisso consigo mesmo. Então essas experiências são valiosas, são riquíssimas. São insights, né, que você acaba... São insights e que a gente tenta trazer, Edu, a gente tenta trazer principalmente para os jovens aqui da periferia, porque eu percebo na periferia aqui, que eu ando muito aqui a região, eu percebo muita qualidade no nosso povo.
É muita qualidade. Não estou aqui fazendo média, não sou filiado a nenhum partido político, não sou candidato a nada, não sou mesmo. Sou um empreendedor, eu sou uma pessoa que gosta do que faz. Mas eu tenho pessoas que trabalham comigo lá na empresa que são extremamente talentosas. Então, assim, eu tento compartilhar com essas pessoas o conhecimento para que elas possam identificar esses valores nelas e, sem querer ser melhor do que ninguém, elas possam mudar de trajetória, possam avançar, possam crescer e evoluir. E é até importante essas pessoas que trabalham contigo, elas te veem de perto, né? Elas estão ali sob a sua gerência. Mas para quem não conhece, para quem não tem esses insights, como é que elas viram a chavinha para virar empreendedor? Como é que seria o início de uma pessoa no ramo de empreendedorismo? A pessoa, ela primeiro... Porque ela não acorda, né, Marcelo? Sim. Falando, hoje eu quero empreender. Não, tem que ter um insight, tem que ter alguma coisa. O que seria isso? A virada de chave, geralmente, para quem se torna empreendedor, ela acontece por 2 motivos principais. O primeiro motivo e mais comum é a necessidade. Então, vamos imaginar o seguinte, a pessoa está passando por algum tipo de necessidade. Vou dar um exemplo aqui, a pessoa perdeu o emprego, perdeu o trabalho e a pessoa precisa fazer alguma coisa. Aí ela começa a vender doce de porta em porta, aí ela começa a acordar todo dia no mesmo horário, pega o dinheiro do doce, é o dinheiro do doce, não é dela, ela consegue não misturar as duas coisas, mesmo passando por um processo de muita dificuldade. Aí ela compra uma caixinha de soufflé, aí ela vende aquela caixinha de soufflé, aí ela faz 2 caixinhas de soufflé, ela faz 3 caixinhas de soufflé, 4 caixinhas de soufflé, e aí daqui a pouco ela está com uma doceria, essa pessoa. Então esse é o empreendedor por necessidade. O segundo tipo, aquele empreendedor que ele tem uma opção de empreender. Então ele empreende porque ele tem uma condição razoável, só que ele tem aquele desejo de empreender, né? O que acontece em ambos os casos? Empreender, gente, é uma coisa que eu quero falar até olhando para vocês. Empreender é uma tarefa que exige extremo trabalho, muita dedicação, exige disciplina, exige principalmente uma vontade de você aprender e se desenvolver e buscar conhecimento. Fuja, a dica que eu dou a quem está começando, fuja de fórmulas milagrosas. Nós temos hoje uma quantidade enorme de pessoas e aí nada, sem fazer juízo de valor de nenhum deles, cada um está ali buscando o seu pão. Muita gente está ensinando você, vendendo cursos a você, está ensinando você a fazer uma coisa que ele nunca fez. Muita gente está ensinando você a ir para lugares que ele nunca foi, né? Eu já tive, se você falar assim para mim, você é da periferia? Sou, eu já tive uma arma apontada na minha cabeça, na loja do Sapopemba, na véspera de Natal. Eu estava saindo da loja, eu já tive. Uma não, já tive vários acontecimentos nesse sentido. Deu vontade de desistir? Lógico que deu. Mas a gente, pela questão da vontade de você tem que passar por cima, você tem que ter isso como uma experiência. Sim. Então o empreendedor, ele tem que entender que tem que ter preparação. Falando nisso, Marcelo, eu conto na minha história, no meu livro, que eu fui a minha primeira atividade foi ser engraxate. E eu coloco no meu livro que foi a minha primeira microempresa individual, ou seja, eu já fui um empreendedor aos 9 anos de idade, quando eu comecei com a minha caixinha de engraxate, a engraxar os sapatos, né? E aquilo já resolvia alguns probleminhas, comprar um doce, comprar um lanche, comprar a linha de papagaio, né, para fazer as pipas. Então, o empreendedorismo muitas vezes brota dentro da gente sem que a gente saiba que realmente está fazendo alguma coisa que vai te levar lá na frente, né? E eu acho que foi graças a essa iniciativa lá atrás que hoje nós estamos aqui sentados nesse estúdio de podcast. Eu queria voltar para a questão regional leste, falando não só do varejo,
mas também de uma outra área que eu acho que a Zona Leste é vocacionada e, infelizmente, ainda faltam ferramentas para que isso se torne uma realidade. Estou falando da área de serviços. Você vê hoje a internet, né, entra em todos os lugares, é muito fácil colocar onde tem mão de obra disponível, abundante, como é no caso da Zona Leste, né? É muito fácil criar na Zona Leste ferramentas para desenvolver mais a nossa região, trazendo para cá grandes empresas de serviços, né, além do varejo, porque também se trazendo mais fomento do comércio como um todo, vai refletir no varejo, né? Você tem alguma ideia nesse sentido que poderia contribuir com alguma ideia para os gestores do governo, tanto do Estado como da Prefeitura de São Paulo, para, de repente, criar uma área de incentivo maior na Zona Leste para a área de serviços? Divaldo, muito boa a sua pergunta. Por quê? Porque a Zona Leste ela tem essa questão da população, da alta densidade populacional. Então é uma população muito grande, são quase 5 milhões de pessoas. Sim, é. E o que acontece? Para que você crie um ambiente favorável para o desenvolvimento, o que você precisa ter? Você precisa ter um ambiente que ele tenha uma infraestrutura adequada, que ele tenha escolas técnicas, e aliás, eu quero mandar um abraço aqui para todos os diretores, diretoras, professores das escolas técnicas. Fazem um trabalho incrível na nossa região. Porém, a gente precisa, e aí eu não trago nem culpa, eu falo sempre de uma forma maior, a gente precisa ter aderência entre nessa vocação do que a gente vai trazer, por exemplo, indústrias, aquela indústria da informação de call center, por exemplo. Tá? Uhum. Eu sou um defensor que a nossa região ela traz, porque assim, é muito comum ver uma jovem que trabalha em call center, trabalha lá em Pinheiros. Esse tem cabimento isso. Podia roda a cidade, aqui, né? Para trabalhar. Ela roda a cidade para trabalhar. Por que não ela possa trabalhar da casa dela ou, vamos dizer assim, se a empresa criar áreas específicas para que a gente possa, é óbvio, né? É óbvio que eu quero que o nosso jovem, principalmente o jovem periférico, ele estude, ele se torne um advogado, um médico, né, um político, né, porque é uma boa profissão também, ele se torne uma pessoa realmente, não que a profissão de call center não é isso, mas é uma profissão que geralmente os jovens procuram para quê? Para ajudar a pagar a faculdade. No começo da carreira profissional. E aqueles que escolhem trabalhar com call center a vida toda, também é uma profissão legítima. O problema não é isso. O problema é a gente não ter infraestrutura adequada para que a gente possa promover o desenvolvimento. E aí acaba gerando um desemprego muito grande na região. Então isso, ETEX é uma grade de cursos que tenham aderência com o comércio da região, com os serviços da região. Ambientes, infraestrutura adequada, um viário também melhor, onde é que tem uma fluidez de trânsito maior, pensar nesse viário da Zona Leste de forma mais estratégica. A gente criar realmente polos, revitalizar os polos comerciais da Zona Leste. Isso eu venho falando, inclusive tem um artigo meu num dos jornais também aqui da Zona Leste que trata exatamente desse ponto, revitalização dos polos comerciais de rua da Zona Leste. Trazer recursos, né? Trazer recursos, eu acredito que e principalmente mais velocidade, mais estabilidade nas redes de internet. Principalmente essa infraestrutura de internet, porque nós vamos conseguir dar um passo em relação à empregabilidade na região. Marcelo, você é um case de sucesso, né? Te apresentamos no início, enfim, você tem uma história magnífica. Você teria algum outro insight de algum outro morador, uma outra moradora aqui da Zona Leste que galgou ou está no caminho do empreendedorismo? Porque é interessante as pessoas visualizarem esses bons exemplos, né? Nós estamos numa época em que os bons exemplos eles precisam ser mostrados, né? Então você é um cara de sucesso, bacana, é um orgulho para a gente estar podendo bater um papo, de conhecer, contar a tua história, sua trajetória, mas você com certeza conhece outros exemplos. Sim, eu quero até, a sua pergunta é uma pergunta ótima, porém eu tenho
muito receio, assim, até de ser injusto, porque eu conheço tantos casos, tantas pessoas, assim... Que bom, a gente fica feliz. Sabe, eu tenho só receio, já peço desculpas antecipadas a quem eu não citar. Você esqueceu algum nome, né? Mas não é, que a gente precisa primeiro separar que ser empreendedor não significa necessariamente abrir uma empresa. Eu falo muito em ser empreendedor sob o aspecto de atitude mesmo. E eu quero começar com um exemplo interessantíssimo de uma jovem que eu conheci na Microsoft lá nos Estados Unidos, em Seattle. Bacana. Em 2017, salvo engano. Eu estava no refeitório lá da Microsoft, nós fomos fazer uma visita na sede da Microsoft. Nós estávamos no refeitório e eu estava com uma delegação de empreendedores brasileiros lá. Aí eu sentei no refeitório e de repente chegou uma moça morena, sentou na minha frente e aí a gente tava good morning e tal, aí ela falou bom dia, eu falei nossa, bom dia, você é do Brasil? Ela falou, sou. Aí eu comecei a conversar com ela, uma moça jovem, gente, devia ter uns 22, 23 anos na época. E eu falei pra ela assim, você é de São Paulo, você é do Brasil? Ela falou, sou. Eu falei, que região? Ela falou, de São Paulo. Aí eu falei pra ela, São Paulo? Ela falou, São Paulo. Aí eu falei, nossa, bacana, eu também sou. Falei, de que região que você é? Ela falou, da Zona Leste. Falei, da Zona Leste? Falei, nossa, eu também, que legal. A menina jovem, bem comunicativa. Então, de que lugar da Zona Leste? Ela falou, da cidade de Tiradentes. Microsoft. Ela com um crachá, ela trabalhando na Microsoft. Lá nos Estados Unidos. E saiu da cidade de Tiradentes. Exemplo, né? Olha que exemplo de empreendedorismo. Isso é empreendedorismo. Sim. Né? Você fala, como assim? Ela construiu a trajetória Olha. empreendedora dela. Uns falam, técnico na academia, uns falam que isso é intraempreendedorismo. Então, essas questões conceituais, eu não gosto muito de ficar entrando nisso, porque eu gosto de falar de forma prática, objetiva. Isso, para mim, é empreender. Ela foi empreendedora da sua própria trajetória. Exatamente. Sim. E eu fiquei extremamente curioso. Eu falei, eu tenho loja na frente do campo do Sedex, na frente do campo do Corpo Bombeiro, eu tenho uma loja lá há muitos anos. Ela, eu sei, tal. Aí, o que aconteceu? Ela me contou a história dela rapidamente, só pra gente, que isso é um exemplo que deve ser contado para os jovens. Isso é bacana. Ela começou a estudar numa escola de inglês na cidade de Tiradentes, porque a mãe dela trabalhava em uma casa de família na Zona Sul há muitos anos. E a mãe dela era mãe solo. Tal. A patroa da mãe dela, para ter a mãe dela mais tempo trabalhando com ela, falou, olha, a sua filha sai da escola pública que ela estuda e ela vai para a escola de inglês, porque ela fica mais tempo. E aí a patroa ajudou no pagamento desse curso de inglês para essa menina que estava lá na Microsoft, lá em Seattle. Vai vendo? Ela pegou, olha que bacana isso. Ela ficou lá e ela estudou, e uma moça muito educada, muito responsável. E quando ela, até esperar a mãe chegar, ela ficava no laboratório estudando inglês. Um professor da escola falou assim, ela se formou. Ela se formou no curso de inglês, estava se formando na escola pública, e aí um professor falou, olha, vai ter um concurso para estagiário na Microsoft. Meu filho vai. Você não quer ir? Um professor dela levou o filho dele e ela para fazer esse processo seletivo aqui no Brasil. Ela foi. Tinham não sei quantos mil participantes. Ela passou. Veja. E o filho do professor? Não passou. Ela falou, o filho do meu professor não passou e eu passei. Aí ela falou pra mim, ela falou assim, eu era a primeira a chegar na Microsoft. Todas as vezes que eu saí da Microsoft, eu perguntava pros meus líderes, pros meus chefes, você quer que eu faça alguma coisa? Tem alguma coisa? Eu sempre fui muito dedicada. E aí eles, na hora que terminou meu estágio, eles falaram, nós vamos ficar com você vai ser efetivado. Exemplo de empreendedorismo. Ela foi efetivada. Trajetória, hein? Trajetória, ela foi efetivada. Aí ela pegou e aí abriu, ela fez a faculdade de tecnologia com bolsa eles conseguiram bolsa para ela, já fez faculdade de tecnologia. Quando ela terminou a faculdade de tecnologia, abriu uma vaga lá nos Estados Unidos. Eles falaram para ela, você quer participar dessa... Ela seleção, falava né? inglês. Que bacana, hein, Marcelo? Que história legal. Só que esse tipo de história, ela deveria ser algo normal, né? E ela acaba sendo algo
assim, fora da curva, né? Não, e isso é encantador, isso é uma história que mexe muito com a gente, porque isso a gente vê qual é a qualidade do nosso jovem, né? O quanto o nosso jovem tem potencial e o quanto que às vezes ele não tem oportunidade. Exatamente. É verdade. Você sabe que eu tenho um exemplo em família. A minha filha mais velha cresceu aqui na Zona Leste, aqui na Vila Curuçá. Ginásio, tive que colocar lá em escola pública. Porém, na época eu tenho até hoje o jornal, acontece agora. Pega aí uma edição aí do jornal aí para o pessoal saber, né? Esse jornal aqui, que já é bem antigo. Eu consegui uma parceria com uma escola de inglês aqui em São Miguel Paulista, a FISC. E eles anunciavam no jornal e minha filha fazia o inglês. Ela fez 5 anos de inglês. A primeira oportunidade que teve para trabalhar no fast food da Pricewaterhouse, uma grande empresa de auditoria, foi trabalhar no fast food lá dentro. E lá dentro, assim que ela soube que tinha uma vaga disponível estava no processo seletivo, e ela já correu e fez a faculdade de Ciências Contábeis, ela conseguiu e passou no processo seletivo, mesmo não vindo de uma faculdade, digamos assim, de ponta, porque essa Price, ela é uma empresa americana, e ela exige isso, mas com dedicação, ela já tinha feito um curso de inglês, ela entrou na Price. Trabalhou vários anos na Price, lá se casou, hoje ela tem um alto cargo em um conglomerado econômico americano, né? E há 3 anos atrás ela foi em Chicago receber um prêmio internacional dado para aqueles profissionais que se destacam na empresa a nível mundial. Isso Edivaldo, é o que eu falo, essas histórias. Você vai falar, quem pode estar nos assistindo pode falar, nossa, mas a pergunta dele foi de empreendedorismo, ele citou uma situação de uma pessoa que saiu lá da cidade de Tiradentes e foi trabalhar na Microsoft. Peraí, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que ser empreendedor independe de abrir um CNPJ. Se você for qualquer um que está ouvindo, se você é advogado, você estudou no mínimo 5 anos. Se você é um jornalista, você estudou também no mínimo 4, 5 anos. Se você é um médico também, psicólogo também. Por que ser empreendedor basta apenas abrir ali um número de uma inscrição de CNPJ? Não é, você tem que se preparar. E aí eu volto aí trazendo para exemplos práticos assim de empreendedores que eu vi crescer na periferia e vários. Empreendedores como o Divaldo, que tem uma história que foi assim, uma história de muita luta, que construiu esse vamos dizer, conglomerado de comunicações que hoje o Acontece na ZL, o podcast da periferia, faz parte. Nós temos, ele é um grande exemplo. Nós temos pessoas que começaram ali com uma barraquinha de pastel e hoje são donas de um restaurante. Sim. Nós temos pessoas que começaram vendendo um espetinho ali no carrinho e hoje são inúmeras. São pessoas que começaram com uma mala. Sem falar nos grandes exemplos, como o Silvio Santos, por exemplo, né? Então, mas aí, por exemplo, é igual eu tenho muita preocupação das pessoas, por exemplo, assim, eu quero ser igual o Bill Gates, eu quero ser igual o Silvio Santos, eu quero ser... Eu, modéstia à parte, assim, eu sempre quis ser a melhor versão do que eu posso ser todos os dias. Eu nunca, você quer ser igual a quem? Você quer ser igual a quem? Peraí. É uma questão evolutiva, né, Marcelo? E só aproveitando, considerações finais. O programa tá muito bom, mas estamos chegando ao fim, né, Divaldo? É verdade. Papo bom é assim. O tempo vai transcorrendo, a gente vai conversando numa boa, mas o relógio vai correndo, Marcelo. Coisa boa. Mas fica o convite já para um segundo programa, né, Com Divaldo? certeza, Vamos com marcar, certeza. Vamos marcar, vamos estar junto. Eu queria que nessas considerações finais suas, você me falasse um pouquinho também como você administra toda essa rede de compromissos que você tem com a sua vida familiar, tá? Sim. E também já me falaram que você é São Paulino, não é verdade, né? Não, sai fora. Não é não? Ué, como que você é? Tá louco, sou corintiano, pô, Zona Leste é doido, tá doido. Que é Corinthians, pô, independente da... Que pena, independente não vou bater nunca. Eu sou Corinthians, inclusive vou votar na eleição, Parque São Jorge, tô lá, estamos lá. E as considerações finais, o que eu trago primeiro, essa questão da importância de você administrar o seu tempo. O tempo é um recurso, o dinheiro a gente acumula.
O tempo não, o tempo que ele foi desperdiçado, ele não vai, nunca ele vai voltar. O tempo é o recurso mais perecível, assim, que a gente tem. Tempo, saúde, são recursos valiosos e que são perecíveis, vamos se dizer assim, principalmente o tempo. E o que eu quero dizer para você é a questão dessa administração, ela vai muito assim com base na disciplina. Você realmente ter uma organização e de você também, para eu estar aqui hoje, as lojas estão abertas, estão funcionando, a Prospere Lingerie, que é o atacado de lingerie que a gente tem, depois eu quero até, a Prospere tá lá, tá atendendo um monte de gente uma hora dessa, e eu tô aqui. Então assim, para o empreendedor, ele também ter para ele ter tempo, para ele ter administrar o tempo, ele tem que ser capaz de delegar para pessoas. Você só consegue delegar se você tem conhecimento e você consegue transmitir esse conhecimento e confiança para as pessoas. Então, não adianta você querer fazer tudo sozinho, você ser um centralizador. Você tem que realmente delegar para as pessoas, você tem que compartilhar o seu conhecimento, você tem que dividir. O Depósito Lingerie, até para falar, para finalizar, está vivendo um momento muito bacana que hoje as nossas colaboradoras estão sendo as nossas sócias franqueadas. Isso está mexendo muito comigo, porque é um projeto que faz muito bem para mim, porque eu consigo trazer para as pessoas que me ajudaram uma condição melhor. E eu acho que isso é um dos motores que a gente tem que ter na vida. E assim, o que eu quero deixar é isso. O empreendedor, ele tem que ter uma fé muito grande, uma fé, espiritualidade, uma conexão muito grande. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade. O empreendedor, ele tem que ter uma capacidade de se autocuidar, cuidar da sua saúde, cuidar da sua agenda, cuidar da sua rotina. Da família. O empreendedor, ele tem que ter cuidado com a sua família, com as pessoas que são a base ali da sua vida. O empreendedor, ele tem que ter disciplina. Sim. E principalmente, o empreendedor, ele precisa buscar conhecimentos e entender que por mais que ele conquiste, tudo que ele conquistar aqui vai ficar. O empreendedor, ele precisa ter essa noção. A única coisa que o empreendedor vai deixar quando a gente partir desse plano, que a gente vai viver, os mais felizes vão viver 100, 120 anos aqui. Quando a gente deixar esse plano, a única coisa que a gente vai deixar para as pessoas são as boas lembranças e os momentos que nós vivemos. Só isso. É isso, gente. Olha, estamos finalizando aqui com mais uma entrevista fantástica com Marcelo Doria, empreendedor da Zona Leste. Não esqueça de seguir, se inscrever no nosso canal. E é isso, né, Edu, né? Voltamos aqui numa próxima, né? Por favor, se você gostou, dá um like, tá? Deixa aí o seu comentário e siga as nossas próximas entrevistas. E até mais. Obrigado, Marcelo. Obrigado, nós vamos fazer um brinde aqui com a nossa caneca. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, aí.